Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Helenise Stella e hoje vamos mergulhar em um tema crucial e cada vez mais presente nas discussões sobre o mundo do trabalho, os riscos psicossociais, as responsabilidades das empresas pela saúde mental e pelos seus empregados. Vivemos tempos desafiadores com pressões crescentes por produtividade, metas agressivas, um ambiente cada vez mais competitivo. E como afeta a nossa mente? E o papel das organizações, a responsabilidade das organizações nesse cenário? Para nos ajudar a entender melhor essas nuances legais e psicológicas desse tema, temos convidados de peso hoje. Um ponto de partida importante para essa nossa conversa é a norma regulamentadora número 1, a NR1, que está famosa agora, ultimamente, né? Que trata de disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela passa por atualizações recentes, que reforçaram a necessidade de um olhar de todos os riscos, incluindo os psicossociais. E para dissecar esse assunto, eu tenho um enorme prazer de apresentar aqui, de receber a doutora Meire Sakata. A doutora Meire, ela é advogada e juíza de trabalho, né? Ela foi juíza de trabalho por 25 anos, especialista em direito e relações do trabalho. E vejam que interessante, a mulher não para. Hoje, ela é graduanda em psicologia e pós-graduanda em direito do autista, trazendo uma perspectiva mais ampla e mais sensível para a nossa conversa. Uma voz fundamental, doutora Meire, para entendermos as obrigações legais e as intersecções. Seja muito bem-vinda, uma ótima tarde, doutora Meire. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, eu estou extremamente feliz em estar aqui, é um prazer muito grande, uma honra aqui dividir o espaço ao lado desse grande mestre aí da psicologia que transborda conhecimento. Muito obrigada. E nós temos também aqui conosco, como a Meire bem falou, o nosso grande mestre, que é meu mestre também, professor Marcos Justiniano. O Marcos, ele tem uma formação multidisciplinar, você deu uma enxugada nesse seu currículo, né? Porque ele é enorme, bem extenso, gente, o homem também não para. O Marcos é psicólogo, pedagogo, professor universitário, mestre em ensino de saúde, com formação em psicologia positiva, especialista em saúde mental, que hoje vai ter uma grande contribuição aqui para a gente, e gestão de pessoas. Ele tratará a perspectiva aprofundada, né, da psicologia, da educação e da gestão sobre como o ambiente de trabalho impacta na nossa saúde. Seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui, professor Marcos. Eu agradeço a oportunidade, Helenisa. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui dividindo essa discussão com vocês, com a doutora Meire, com você, especialista no assunto, e com todas as pessoas que vão nos acompanhar nessa nossa conversa, nessa nossa discussão sobre esse assunto que é tão importante, que é a saúde mental. O nosso cuidado com relação a esse tema, o nosso autocuidado, como que a gente faz isso e como que as empresas agora precisam cuidar da saúde mental das pessoas que acompanham. É um privilégio e uma honra estar aqui para falar sobre isso e conversar sobre esse assunto. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Meire, doutora Meire, vamos começar pela base normativa. Então, para quem não está familiarizado, o que é exatamente a NR1 e quais foram as alterações recentes mais significativas, né? Especialmente no que diz respeito à obrigação do empregador, né, de gerenciar os riscos ocupacionais, incluindo os fatores psicossociais. Bom, boa tarde novamente para quem está aqui assistindo ao vivo.
Bom, a NR1, a norma regulamentadora número 1, nós podemos considerá-la assim como uma mãe das demais NRs relativamente à segurança e saúde no trabalho, né? Ela assim traz disposições gerais, bem como o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Agora, com a mudança, aí, né, que a vigência que está por vir, aliás, até fazendo um parênteses, eu li a respeito que está havendo uma sinalização de que poderá haver um adiamento do início da vigência, né, em razão de discussões entre centrais sindicais, né, e outros órgãos ali juntamente ao governo, para que as empresas possam, assim, consigam se estruturar para isso, tá? E o que ela trouxe agora de novo, né? Em primeiro lugar, diz respeito agora ao gerenciamento contínuo, ou seja, a empresa não pode mais gerenciei uma vez, acabou. Não, ela tem que sempre gerenciar, né? Isso porque eu acho que as relações, elas não são estáticas, né? Nós estamos sempre em movimento. Então, eu acho que a norma está atenta a isso, com essa necessidade contínua. E um outro ponto aí, que é o ponto crucial aqui para o nosso bate-papo aqui, refere-se ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, não apenas do ponto de vista químico, biológico, a parte de ergonomia, mas também e em pé de igualdade os riscos psicossociais, né? Eu acho que isso vem bem ao encontro aí de toda a preocupação com a saúde mental, até porque nós não somos apenas físico, né? Nós somos físico e mente, então essa a necessidade, tá? Então aquela concepção de que, eu forneci um capacete, eu forneci uma luva para o trabalhador, então a obrigação do empregador estaria satisfeita. Não, tá? Eu acho que essa visão já está bem ultrapassada. Então, agora, com essa necessidade, né, de mapear aí, de gerenciar os riscos psicossociais, então, esse gerenciamento tem que ser integral, tem que ser amplo. Então, eu acho que essa, sim, é a principal, assim, alteração, assim, aqui para o nosso foco. Acho que é importante, é muito interessante ressaltar esse ponto, né? Que não é algo que será implantado e depois não tem uma sequência, um acompanhamento. Porque quantas empresas dizem que fazem algumas coisas, mas cumprem um papel, né? Então, preenche o papel aceita tudo e está tudo certo. Então, eu entendo agora que seja uma preocupação realmente mais autêntica, né? Uma coisa muito mais séria. Isso Exato. É muito interessante. Chama muita atenção isso. E, Marcos, agora, exige-se, né, que se olhe para todos os riscos, mas o termo risco psicossocial pode não estar claro para todos, né? Do ponto de vista da psicologia organizacional e da saúde mental, o que são esses riscos, né? Poderia nos dar alguns exemplos práticos, né, dessas situações ou fatores do ambiente de trabalho que se enquadram nesses riscos psicossociais? Sim, obrigado por essa pergunta, Denisa. A doutora Meire falou do capacete, me ocorreu a ideia do EPI, né, para as questões físicas, mas agora as empresas vão precisar fornecer esse capacete para proteger a saúde mental, né? Exato. Me ocorreu isso. E com relação aos riscos psicossociais, a sua pergunta, Helenisa, eles se referem ao modo como o trabalho é concebido, como ele é organizado e como ele é gerenciado dentro das empresas. Os riscos psicossociais, eles têm um potencial muito grande de causar danos à saúde mental dos trabalhadores, mas não somente à saúde mental, à saúde física e aos aspectos sociais também das pessoas. É muito importante a gente conceber saúde numa perspectiva integral. Quando nós estamos falando e discutindo saúde, a gente está considerando os aspectos físicos, psíquicos
e sociais desse indivíduo. E hoje está se falando muito, né, desses riscos psicossociais, inclusive por conta da NR1, mas é importante nós considerarmos alguns dos principais riscos. Excesso de carga de trabalho é um deles. E esse risco psicossocial, ele é importante de nós diferenciarmos ele, por exemplo, da produtividade, do estar produtivo. Hoje, na nossa sociedade, busca-se, né, aquela ideia de estar produtivo, fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, o que é importante. Mas esse risco psicossocial, excesso de carga de trabalho, ele está relacionado a cobranças excessivas, a prazos irrealizáveis, a múltiplas tarefas que são exigidas desse trabalhador para que ele as execute, colocando sobre esse indivíduo uma sobrecarga de fato de trabalho. Um outro risco importante é a falta de autonomia. E quando que esse risco está presente dentro das empresas? Quando você tem líderes que aplicam em sua liderança um microgerenciamento, não permitindo que as pessoas, que os trabalhadores, sejam criativos, tenham ideias, tenham opiniões, aí você tem um risco psicossocial, que é a chamada falta de autonomia. Um outro risco importante são as relações interpessoais ruins, tóxicas. Nesse risco você tem como exemplo as práticas de assédio sexual, todas elas, as práticas de assédio moral, e às vezes não necessariamente esse líder, ele intencionalmente está tendo uma prática que pode ser de assédio sexual ou de assédio moral. Às vezes o perfil de liderança que ele desenvolve pode ser classificado ou entendido como assédio moral ou sexual. Uhum. Às vezes gritos, xingamentos, falas depreciativas caracterizam-se como riscos psicossociais. Um outro risco psicossocial muito importante é o desequilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E quando que isso acontece? O trabalhador ele se vê obrigado, acredito que essa é uma boa palavra, a responder e-mails, por exemplo, quando ele está na sua casa. Ele se vê obrigado a responder mensagens de grupos de WhatsApp quando ele está no seu momento de descanso, ou de responder alguma mensagem enviada por seus líderes nos seus momentos de descanso, fora do seu horário de trabalho. Aí há um desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu até anotei alguns riscos aqui para não esquecer de nenhum. Falta de reconhecimento. Pessoas que não são valorizadas, falta de feedbacks construtivos, falta de valorização, pode não parecer, mas é um risco psicossocial. Sabe o que me ocorre mencionar também, Helenisa, doutora Miri, nesse momento? A gente desconstruir a ideia ou as crenças sociais de que esses riscos psicossociais são frescura, são preguiça, mimimi, falta de boa vontade, descompromisso com a empresa. Essas são crenças sociais que estão pregadas aí na nossa sociedade e que acabam dificultando as tratativas no que diz respeito à saúde mental. E por fim, não por fim, né, mas para encerrar aqui a minha resposta, um último risco psicossocial que eu menciono é a insegurança no trabalho. Quando esse trabalhador ele é colocado numa condição de dúvida com relação à permanência naquela empresa, não tem clareza na comunicação, não há clareza nas suas funções, nos seus contratos, no que ele deve ou não deve fazer. São riscos psicossociais e que, infelizmente, a gente encontra muito presente em muitas empresas. E é muito interessante esmiuçar, né, cada um da forma como foi feito, porque algumas coisas são entendidas por muitos de nós, eu digo, até me incluindo, como coisas naturais. Poxa, só 5 minutinhos, esses 5 minutinhos para responder um e-mail, responder uma mensagem, o quanto isso interfere, quebra
toda uma rotina que ele tem, de repente, com os filhos ou com um outro compromisso que ele tenha, né? Poxa, é só 5 minutinhos. Você já tira a pessoa daquele ambiente e depois para devolvê-la, né? E como isso é sério, Helenisa? É muito O sério. trabalho, ele possui uma centralidade importante na nossa vida. É inerente à nossa condição humana trabalhar. A gente precisa estar em movimento. Sim. Sim. Mas quando a gente fala, aliás, esse é um aspecto de saúde mental da OMS, quando a gente fala de estar produtivo, eu preciso considerar que o estar produtivo também é descansar, também é estar com a família, também é não fazer nada, isso é estar produtivo. Né? E às vezes o trabalhador também não tem nem condições, por exemplo, de desligar o celular, não é? Ou às vezes ele está num lugar que realmente não tem sinal. Não é? Aí ele fica até mal visto, não é? Porque não respondeu, eventualmente, alguma mensagem. E às vezes essa cobrança, ela vem já muito forte do próprio colaborador, né? Nem espera chegar na empresa. Então, mas por conta dessa cultura mesmo, que já vem de muito tempo, né? Que bom a gente estar conversando sobre isso. Nossa, fantástico. E eu tô com o meu pezinho aqui conversando com vocês, mas com o meu pezinho de empresário também, né? Então, pensando, bom, o que eu faço? Será que acontece isso lá? Vamos ver, tal? Porque muitas coisas a gente nem fica sabendo, né? É verdade. Então, é muito interessante isso. Agora, doutora Meire, quando esses riscos não são gerenciados e um trabalhador desenvolve uma doença mental, como a depressão, a ansiedade, o burnout, qual é a responsabilidade legal da empresa, né? Como se estabelece um nexo causal entre o trabalho e a doença e quais as implicações para o empregador? Indenizações, estabilidade, enfim, todas essas... Sim, essa questão assim, é uma questão central do ponto de vista jurídico, Helenisa. E, assim, em primeiro lugar, eu quero até pontuar que o fato de ter ocorrido uma mudança aí na NR1 não significa que a responsabilidade do empregador será apenas a partir dessa mudança, né? Não, nós sempre tivemos ferramentas, não é, que permitiam que o empregador fosse responsabilizado nos casos de doença, né, de doença ocupacional, doença mental, desde que tenha culpa, né, nesse evento. Então, nós temos todo um arcabouço jurídico, Código Civil, Constituição, né, que nos permite exatamente verificar a responsabilidade civil do empregador, no caso. Porque a responsabilidade civil, ela tem 3 elementos essenciais, né? Isso para que o empregador possa ser responsabilizado. Tá? Em primeiro lugar, nós temos o dano. Aqui no nosso contexto, o dano é a própria doença. A doença mental, né, que é o nosso contexto aqui do bate-papo. E esse dano, essa doença, ela deve ser diagnosticada por um profissional, pelo médico, no caso, que atesta essa condição. Ele tem o burnout, aliás, o burnout agora, né, pela OMS também, né, está ali com o CID-11, né, exatamente como uma doença ali do trabalho, tá? E, então, é o dano, no caso. O outro elemento é o nexo causal, tá? É exatamente essa ligação entre o trabalho, a forma em que o trabalho, né, é executado, é exigido, e a doença, tá? Tendo esse nexo, tá? Que pode ser, no caso, direto, o nexo causal, quando o trabalho, ele é o único responsável pela doença. E nós temos também o nexo concausal, tá? No caso, o trabalho é uma concausa, porque às vezes o trabalhador, ele já vem com algum problema, né, pessoal, né, uma ansiedade, por exemplo, uma depressão, mas aí ele chega na empresa, aí a empresa o coloca em situação que lhe traz um agravamento dessa condição pré-existente. Tá? Então, aí tem a culpa, né? Aquelas situações que o professor Marcos falou, né? Agora há pouco, né? Metas inatingíveis, né? A chefia, a forma de cobrança. Então, se ele já
já está com uma ansiedade, ele é colocado nessa situação, então aí também nós temos aí o nexo, tá? E o terceiro elemento é a culpa, né? A culpa, assim, no sentido mais amplo, tá? Que é o trabalhador estar ali no ambiente laborativo, exatamente em alguma daquelas situações que o professor Marcos colocou, questão de metas, né, a falta de identidade, né, lá dentro da empresa. Então, todas aquelas situações que o professor Marcos colocou, né, podem caracterizar a culpa. E agora, com essa questão da NR1, que passa a exigir todo o gerenciamento dos riscos ocupacionais, né, com um programa aí, tá, de gerenciamento desses riscos, se a empresa não fizer isso, né, não mapear, ela já vai estar sendo omissa nesse sentido, caracterizando aí já a sua culpa, tá? E aí, quanto a essa questão, né, que você perguntou, quais as implicações? São várias as implicações para as empresas. Dentre elas, tá, as mais comuns seriam reparar o dano moral ao trabalhador. Tá? Esse dano moral é exatamente por conta dessa doença psíquica, tá? Que o atinge. De repente, ele pode levar isso para o resto da vida, né? De repente, pode se tornar crônico. Tá? E do ponto de vista da indenização material, nós podemos citar a empresa ter que pagar tratamentos, né, tratamentos psicológicos, tratamentos médicos, medicações, né, e dependendo aí de grau até de incapacidade que uma doença possa causar ao trabalhador, até mesmo uma pensão, né, mensal vitalícia. Tá? E quanto à estabilidade, nós temos que analisar caso a caso, né, tempo de afastamento, as normas coletivas, porque algumas categorias têm a previsão de um direito mais abrangente, tá? Então, caso a caso, deve ser analisado. Tá? Mas o trabalhador pode, sim, nesses casos, ter direito à estabilidade e ter assegurado assim, os direitos do período de afastamento também. Eu acredito que essas são as principais implicações jurídicas. Gratidão, esclarecedor. É sério, né? Muito sério. E, Marcos, agora focando nas pessoas. Quais são as consequências mais comuns desses riscos psicossociais para a saúde mental e até física dos trabalhadores? Que sinais, que sintomas as pessoas e as próprias empresas podem observar? Eu lembrei do meu irmão. Meu irmão fala assim, ó, a gente trabalha com pessoas e não com parafusos. Exato. Mesmo que a empresa seja uma empresa de parafusos, a empresa é feita de pessoas. Parece até clichê, mas é muito importante eu lembrar que a minha empresa, que a sua empresa é feita de pessoas. Parafuso, quando a gente aperta, ele espana, a gente pega, joga fora e coloca outro. Pessoas não são descartáveis. Além das implicações legais todas que estão por trás desse apertar até espanar. Mas os resultados, as consequências dos riscos psicossociais presentes e mantidos são vastas e devastadores. Você tem a presença do estresse crônico, aí vale ressaltar que o estresse é uma reação normal, esperada do organismo em situações adversas, mas a exposição a situações estressantes diariamente ou com muita frequência caracteriza o chamado estresse crônico. E o estresse crônico, ele pode ocasionar uma diversidade do surgimento ou do agravamento de transtornos mentais, de doenças físicas, de problemas sociais. E aí você tem como consequência transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Você encontra pessoas que choram muito, que têm crises de pânico, que têm uma ansiedade muito intensa só de pensar em ir para a empresa, só de considerar a possibilidade de conversar com o seu líder. Pessoas que se sentem muito mal emocionalmente falando num domingo à noite, por exemplo, porque na segunda-feira precisam ir para suas empresas.
E esses sintomas podem ser agravados e incorrer no surgimento de transtornos mentais. E é muito importante, Helenisa e doutora Meire, a gente considerar que as consequências não são somente para as pessoas. As empresas também sofrem consequências sérias, além das legais. As empresas, quando não cuidam da saúde mental e mitigam esses riscos psicossociais, elas podem ter entre os seus colaboradores a ocorrência de muitas faltas, o absenteísmo. Elas podem ter lá entre o seu quadro de colaboradores o chamado presenteísmo, que é a pessoa estar presente na empresa, mas não produzindo como poderia. Ela pode ter muitos afastamentos, muitos gastos financeiros com estes afastamentos. Elas podem ter uma alta rotatividade de funcionários. As consequências são muito prejudiciais, tanto para as pessoas como para as empresas. E é muito importante que as empresas, que nós, a gente se dê conta que eu posso até trabalhar com parafuso, mas a minha empresa é feita de pessoas. Né? Parafuso eu aperto, espano eu jogo fora, pessoas não. Eu preciso cuidar, né? Prevenir para que essas consequências não apareçam. E até o parafuso, que é de um material tão duro, tão forte, né? Digamos assim, ele espana. Imagina as pessoas que são muito mais sensíveis, né? Pois é. Então, de fato, excelente comparação. Voltando à prevenção e à NR1, doutora Meire, de forma prática, o que a norma exige que as empresas façam para identificar, avaliar e, principalmente, controlar esses riscos psicossociais, né? Quais são os passos que uma empresa deveria seguir para cumprir a legislação e, o mais importante, proteger os seus trabalhadores, mas, de fato, não só seguir, cumprir no papel, mas aplicando, né, ali na prática? Sim, é uma excelente pergunta. A NR1, conforme eu falei, ela sim traz agora um gerenciamento contínuo, né? Como você falou, exatamente para que não fique só também no papel. Então, eu vejo assim 4 pilares nessa questão, né? O primeiro pilar aí que nós temos é a identificação dos riscos, né? É o momento que a empresa irá verificar, né, os problemas que a empresa tem em relação aos riscos psicossociais, né? Aqueles problemas que o professor Marcos colocou também, né? Então, vai verificar com os trabalhadores, de repente, né? Como está vai o relacionamento com os colegas, com a chefia, né? Vai ter que fazer esse mapeamento, verificar a questão do absenteísmo também, né? Faltas ao trabalho, sabe? O motivo dessas faltas, né? Quais as doenças que estão levando essas faltas, até porque o absenteísmo também traz, de outro lado, a exigência de que os outros trabalhadores tenham que ter uma carga horária, de repente, maior, exatamente para cobrir, né, o absenteísmo. E, então, em primeiro lugar, cabe à empresa identificar, né? Ela pode também aplicar checklists específicos, né, para essa questão aí dos riscos psicossociais. Primeiro ponto. O segundo pilar é avaliar esses riscos, né? Qual o alcance exatamente desses riscos? A possibilidade de um dano vir a acontecer por conta desses riscos, ou seja, são assim as consequências, né? Então, ela fazendo essa avaliação, certo? Ela também vai poder verificar quais as medidas devem ser tomadas. Aí eu acho assim de grande utilidade ter assim profissionais adequados para isso, né? Inclusive os psicólogos organizacionais, não é? Eu acho que acabam assim sendo bem úteis, não é? Nesse trabalho, né? Nessa avaliação. Tá? E o terceiro pilar é o controle,
né? Então, uma vez identificados os riscos, uma vez avaliada a extensão desses riscos, do que pode acontecer, então vem a parte aí do controle. Então, o que está acontecendo? Carga horária excessiva, então tem que reduzir, né? De que forma vai reduzir isso, né? Então, que mais? A liderança também, de repente a comunicação não está sendo adequada, então tem que ter um treinamento, de repente, para uma liderança que tenha uma visão mais humanizada, né? Porque a liderança não está trabalhando com parafusos, né, professor Marcos, né? Mas com pessoas, né? Então, acho que são todas aquelas situações que o professor Marcos falou, é que a empresa, então, nesse controle, verificar exatamente isso, o que deve ser feito. Canais sérios e seguros também de denúncia em razão de assédio também, né? Bullying no ambiente de trabalho também, acho que são todas essas questões, tá? E conforme você bem colocou, Helenisa, não pode ficar por aí, né? Então, é feita a identificação, é feita a avaliação, é feito o controle e é feito, então, esse programa de gerenciamento de riscos. Mas, mais do que isso, depois a empresa precisa acompanhar, né? Não é assim, nós temos o programa aqui, está aqui na gavetinha, não é? Quando precisar eu mostro, eu fiz. Não, ela precisa acompanhar para ver se todo esse gerenciamento se está dando certo, né? Essa é a verdade, não é? Para ver se tem falhas, onde não está dando certo e sempre fazendo uma reavaliação se necessário, porque é aquilo que eu falei, nós não somos estáticos, não é verdade? Nós estamos em movimento, então, de repente, um aumento de um setor, aumento de produção. Então, eu acho que são questões que sempre têm que ser reavaliadas. Excelente. E essa questão, né, eu acho que volta reforçando este ponto. Eu vou esperar aparecer ou um órgão do governo, ou um sindicato, ou ter um problema para dizer, não, mas eu tinha. Né? É a documentação que, de fato, eu implantei e eu fui vendo e existe todo esse protocolo, digamos assim, dos passo a passo, das necessidades e tal, mas cada empresa é uma. São pessoas e cada pessoa é única. Né? Então, será que na sua empresa existe alguma coisa, uma particularidade para ser trabalhada, né? Você detecta alguma coisa que não está na norma, ali na exigência, no passo a passo, mas se é uma preocupação autêntica, então eu vou incluir, né? Isso que é bem importante, né? Essa consciência. Exato. Eu acho que é um processo de implantação e conscientização de fato. Né? Verdade. E nós falamos muito sobre o que a empresa deve fazer, e enfim, mas na prática vemos que essa implementação, né, é um desafio, como eu estava, né, comentando agora. Marcos, do ponto de vista organizacional e da gestão de pessoas, e Meire, completando a visão legal e preventiva, né? Quais seriam as estratégias ou ações realmente eficazes para isso tudo ir além do papel, né? Como criar uma cultura organizacional que genuinamente valorize a saúde mental e qual o papel da liderança para isso? A liderança tem um papel imprescindível, né? O que a doutora Meire disse, né? Você criar um programa, você ter um plano de gerenciamento de riscos na gaveta, não vai ser efetivo, não vai adiantar muito para aquilo que se espera de fato, né? A doutora Meire também mencionou a necessidade de se treinar essa liderança. E eu retomo também essa necessidade. Os nossos líderes precisam ser treinados. Em qual sentido eu digo isso? A empresa fez um mapeamento, identificou que há uma falha ou um déficit de comunicação entre líderes e liderados. Opa, é importante eu ter um programa de desenvolvimento de competências para líderes. Muitas vezes, e é comum nós encontrarmos líderes que são muito competentes tecnicamente nas suas áreas, mas com relação à gestão de pessoas, deixam muito a desejar. E por que não
ao invés, talvez, de demitir, ou, por que não, ao invés de buscar um outro líder, até mesmo dentro da própria empresa, eu não qualificar desenvolvendo competências nesse líder que já é competente tecnicamente, competências de trato, né, de relacionamento interpessoal, como uma escuta mais qualificada, como a possibilidade de dar feedbacks mais construtivos, como a regulação emocional, por que não desenvolver? E aí se faz necessário ter programas, cursos, treinamentos, para que a liderança ela desenvolva essas competências. Acredito que seja importante nós mencionarmos também que a empresa considere a possibilidade de ter espaços de diálogo que sejam seguros para os seus trabalhadores. E aí você pode considerar desde a mecanismos de ouvidoria dentro das empresas, mas, e aí muito importante você considerar a necessidade de se implementar avaliações periódicas para que esses trabalhadores sejam ouvidos no sentido de como eles se sentem aqui dentro da empresa, para eu verificar como está o clima organizacional da minha empresa. E vale ressaltar que isso não é uma vez a cada 5 anos. Isso precisa ser periódico, né? Quiçá semestralmente, né? Ou pelo menos anualmente, né? Anualmente eu nem diria ser muito indicado, porque muito tempo. É muito tempo e o trabalhador ele vai entender aquilo não necessariamente como um espaço seguro de fala, mas como um espaço inseguro de fala, né? Então, essas avaliações e esses espaços de diálogo precisam começar a fazer parte, eu diria até da cultura da empresa, para que essas pessoas possam se sentir seguras em fazer os apontamentos de como se sentem dentro dessa empresa. Envolver esses trabalhadores também é muito importante. Nesse momento, inclusive, discutindo-se NR1, tem muita empresa, muito profissional ofertando programas, vendendo programas, e ok, é válido, mas, puxa, é muito importante conhecer a realidade dessa empresa, mapear, identificar quais são os riscos reais para que esses programas sejam, de fato, assim, adequados e efetivos para essa empresa. Eu diria que esses programas sejam personalizados para essa empresa, Sim. sabe? E que tenha um acompanhamento constante. E vale mencionar também, Helenisa, a necessidade de nós olharmos para programas que não foquem somente na intervenção das consequências dos riscos. Preventivo, Mas né? programas que sejam preventivos, que sejam promotores de saúde. Eu estava conversando com a Ângela agora há pouco. Na nossa sociedade, como que a gente entende saúde? A gente entende saúde como ausência de doença. Sim. Eu não estou doente, ok, eu estou com saúde. Não necessariamente. É muito importante nós entendermos saúde de uma forma integral. E esses programas que começarão, que muitas empresas já aplicam e já desenvolvem, precisam considerar a necessidade de se prevenir o adoecimento e de se promover saúde no sentido integral do termo. Um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Eu diria, né, como a psicologia positiva nos convida a considerar, um estado de felicidade no trabalho. Pode até parecer utópico, mas é importante que esses programas considerem a possibilidade de que esse trabalhador vá para o trabalho e se sinta feliz por ir e por estar lá. Uhum. Mas isso não é utópico, pode até parecer, não é utópico. Esses programas precisam considerar essa possibilidade. Tem muito mais coisa, mas acho que por enquanto é isso aí. É que é interessante esse conceito de saúde, que ontem nós tivemos uma aula, né, Meire, que perguntou exatamente isso, o que é saúde? E a saúde não é assim, eu não estou tossindo, eu não estou coçando, então eu não estou com dor, então eu estou apto a ir trabalhar. O que é, né? De repente, eu saio de casa sem dor de cabeça, mas eu adquiro no trabalho. Então, o que é a saúde, né? O ser integral. E excluir esse mimimi, né? A consciência e o respeito. Como isso é importante e necessário, né? Esse R da norma é uma norma de respeito, né?
não é só uma norma regulamentadora, mas eu acho que eu entendo que é uma norma de respeito, é um olhar de respeito. É Verdade. verdade mesmo. Inclusive nessa questão aí da prevenção, conforme bem falou o professor Marcos, quando eu falei os pilares, né, que nós temos lá da NR, então nós temos aí a questão, né, de identificar, de avaliar e do controle, né? Então, no controle é que reside exatamente, eu acho que reside o coração aí, não é, da prevenção, mesmo. né? Então, eu fiquei pensando, porque não adianta, não é, eu falar o seguinte, tá, então eu vou fazer uma palestra para a empresa em relação ao estresse, né? Vou falar Bem para os lembrado. trabalhadores, né? Tá, então eu vou lá, vou falar, olha, o estresse é isso, vocês não podem ficar estressados, né? De que adianta eu falar isso se nós não cuidarmos, assim, do fundo da questão, não é isso? Seria a mesma coisa, não é? Eu falar assim, você está com febre, então compra uma dipirona, não é verdade? Você vai melhorar a sua febre, mas só que no dia seguinte você vai estar doente de novo porque você não curou o fundo da doença, Verdade. né? Então nós temos exatamente isso, que temos que avaliar, prevenir, não é? Exatamente para que não corra o estresse. Não é? E não, né, dar palestra para falar do estresse, não é? Então, eu acho que essa é a questão. E é interessante, assim, né, esse ponto do estresse. Vou na empresa, aplico uma palestra e como já normalizou tudo, assim, né? O estresse é normal. Quem não é estressado Sim. hoje? O pessoal participa da palestra e sai dando risada porque fala, nossa, em todos os itens que ela falou eu gabaritei. E sai rindo. É verdade. Poxa, É né? assim É mesmo. porque isso já está normal. É normal eu estar estressado no trabalho, é normal eu estar sobrecarregado. Sim. Não é normal. É o que falam, nós vamos ficando assim, pobres de espírito, né? Acostumando com certas situações, né? E que não devemos, não é isso? A gente vai, né? O parafusinho vai apertando e vai. Olha, eu ainda estou conseguindo dar mais uma volta. E vamos assim tentar mais mesmo. uma volta. Sim. Eu, assim, concordo plenamente com o que o professor Marcos falou, e eu colocaria sob o ponto de vista jurídico essa questão da prevenção, né? Essa questão do programa, não é? De gerenciamento dos riscos para que ela seja exatamente uma ferramenta viva, né? Que ela não fique ali, conforme nós falamos, na gaveta. E aí, do ponto de vista jurídico também, que a empresa tenha, né? Todos esses documentos, exatamente para se ela necessitar, para ela comprovar exatamente que ela não foi negligente, não é? Que ela realmente fez, né, todo o gerenciamento, tá? E canais também, eu acho, de denúncia, acho que a empresa ela deve ter uma política, eu acho que bem eficaz, não é? A empresa deve, nesse ponto, ter, assim, uma exigência mesmo para que não ocorra casos de assédio. Então, eu acho que esse é um ponto principal, assédio e bullying. Então, acho que a empresa tem que trabalhar com isso. E, mais que isso, também eu acho muito importante que a empresa até consiga ajudar o trabalhador na questão da saúde mental. Eu já vi várias empresas, se eu não me engano, a sua empresa mesmo, não é? Acho que vocês têm, assim, convênio, não é isso? Com psicólogos, não é? Que então, acho que eles têm direito, sei lá quantas sessões, eu não sei. Então, eu acho que isso é bem interessante, né? E é do ponto de vista preventivo mesmo, não é? Então, a empresa já está prevenindo para o trabalhador ficar bem. Aquilo que você falou, professor Marcos, do trabalhador estar feliz lá na empresa, né? Todos os colaboradores têm direito a 2 sessões de terapia por mês. E se for detectada uma necessidade maior, aí é encaminhado para um programa diferente. Mas todos, aí está à disposição. Você quer? Aí não, eu não quero. Então, peraí. Então, por que você não quer? Não é só não quer, não quer. Então, vamos entender por que não quer? Então, é todo um trabalho de acolhimento, porque também há o processo de terapia. Se eu falar que eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo alguma coisa, ou vão me mandar embora, ou vão falar que eu sou louco. Né? Então, existem algumas coisas que não são normais, mas foram
normalizadas nesse meio do caminho, e as outras que elas são um tabu, né? Elas já enraizaram tanto essas crenças que se eu disser, então aí a pessoa também recua, né? Então eu não vou buscar ajuda. Então acho que Exato. esses dois são pontos assim interessantes, né? Porque a empresa oferece, mas o colaborador tem receio. Por que será, né? Bem lembrado. Então, eu vou massacrar a empresa depois porque a pessoa teve, mas eu ofereci, a pessoa não quis. Eu não sabia. Então, esse ponto que você mencionou de ter uma pessoa para essa ouvidoria tal, talvez se fosse uma pessoa de fora, uma pessoa de dentro, eu sou funcionária igual ele, da mesma empresa. Mas se vir uma pessoa neutra, talvez isso cause um pouco mais de liberdade, né? Na empresa nós temos também essa pessoa. Porque a gente percebe que eles ficam muito mais à vontade para falar alguma coisa, porque eles sabem que é um profissional que não está ali para punir, para julgar. Está ali para acolher, entender e vamos ver como nós vamos te ajudar a resolver isso. E não como a resolução vai ser eu me livro de você. Excelente. Porque muitas vezes é isso, né? Sim, é verdade. A resolução para a empresa é me livro de você. Então, eu me seguro. Eu vou até espanar. É verdade. Do ponto de vista, assim, até eu como graduanda, né, aí em psicologia, eu até colocaria também que, embora nós tenhamos que ver essa questão da NR1 sempre do ponto de vista coletivo, né? Quando nós vamos fazer, acho que o mapeamento, não é? A identificação, tudo do ponto de vista coletivo. Mas acredito eu que a inclusão, não é, de cada trabalhador, não é muito importante. A questão de se trabalhar com as diversidades, com as neurodiversidades, não é? Então eu acho que é um ponto assim muito importante, porque ambientes nos quais existe esse respeito, não é, pela diversidade, né, o acolhimento, uma escuta ativa às necessidades do trabalhador, se mostram ambientes mais seguros do ponto de vista psicossocial. Não sei se estou errada, Sim, professor perfeito, Marcos, que é psicólogo. Não, né? perfeito, doutora Meire. E me parece que é muito importante a gente considerar, sabe, doutora Meire e Helenisa? E aí eu gostaria de me dirigir aos empresários, sabe? Eu posso olhar para a NR1 como uma obrigação que eu preciso agora adequar a minha empresa. Poxa, que encheção de saco. Agora eu preciso ter um programa, eu preciso ter um mapeamento, um programa. Eu posso olhar assim. Eu posso olhar para ela como uma necessidade, como mais gastos para minha empresa. Mas eu posso olhar para ela como um investimento que eu faço na minha empresa. Pessoas, né? A sua empresa pode ser de parafusos, mas a sua empresa é formada por pessoas. E pessoas saudáveis são mais felizes. E pessoas felizes produzem mais. Quem ganha? A própria pessoa, sua família e a empresa. Todos ganhamos, né? Você falou do R de respeito, e é isso, é respeito à pessoa e à dignidade humana. Todos ganhamos. É um investimento e não um gasto. Me parece que isso é bem importante nós considerarmos. Sim, né? muito, muito. Mas é isso. A gente tem assunto para ficar aqui uma delícia, né? Para ficar aqui muito mais tempo, mas temos uma triste notícia. Eu tenho uma triste e uma boa. Então, a triste é que foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês esse momento, dessa troca tão importante, né? Para mim, para todos nós, né? Como funcionários, como empresários, como estudantes de psicologia, que somos. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, doutora Meire, pela clareza jurídica, pela visão ampla, né? Pela contribuição com todo o seu conhecimento aí por toda a sua trajetória, né, por toda a sua bagagem, que a sua formação pôde trazer para nós hoje. Queria abrir esse espaço onde as pessoas podem te encontrar, né, no LinkedIn,
se tem um site do escritório, enfim, como a gente pode te encontrar? Ai, para quebrar o gelo, na quadra de beach tênis. Boa. Mas lembra que a gente Tênis não é pode bom, misturar hein? trabalho Não com pode, lazer, não pode. É verdade, né? É o seu momento. Mas assim, nós temos uma página do escritório, né? Tá como Sakata Advogados, né? Tem lá um pouco ali, né, dos nossos trabalhos, podem acessar lá. Professor Marcos, também é uma honra enorme poder compartilhar aqui esse momento com você fora da sala de aula, que você sabe que tem um fã-clube lá na faculdade, né? O professor Marcos é, assim, uma pessoa incrível dentro de sala de aula e agora podendo conhecer um pouquinho mais fora de sala, né? Isso foi uma honra muito grande. E o seu vasto conhecimento na psicologia, na educação, na gestão de pessoas, como ser humano, né? Como um todo, assim, e aonde as pessoas podem te encontrar. É uma honra, viu? Eu agradeço muito, Helenisa, estar aqui com vocês. Realmente é um privilégio e eu me sinto muito honrado. E Nós agradeço o agradecemos. convite. Uma honra mesmo. Espero que a gente converse mais sobre esse assunto que é tão importante. No LinkedIn, Marcos Justiniano, e nas redes sociais, @prof. Marcos Justiniano, mas eu espero que você me encontre também, apesar de eu vou tentar não misturar, lá no beach tênis com a Também bom. eu vou tentar, eu vou tentar aprender. Na torcida, eu garanto. Agora, dentro de quadra... Quem sabe, né? Aí, quem sabe um dia. A Meire está nesse trabalho de conscientização, de envolvimento e tal, né? De prevenção. Uma hora chega. Prevenção, mesmo. Uma hora chega. E a notícia ruim foi essa, né? Que nós estamos encerrando. Mas a boa é que, assim, eu acho que ficou com um gostinho de quero mais, né? Eu acho que tem tanta coisa ainda. Sim. Foram trazidos pontos importantes, mas cada um deles eu acho que podia ser tão mais esmiuçado, né? Que eu faço convite aqui para a gente fazer mais um, mais dois, né? Eu agradeço imensamente. Mais encontros como esses, porque eu acho que cada tópico desse já vale um podcast, Verdade. né? Nós tentamos resumir, não é? Porque realmente cada tópico, não é? Daria, assim, horas, não é? Sim. Falando Verdade. a respeito. Então, nós tivemos, assim, que condensar um pouquinho. Mas eu agradeço imensamente a ele nisso. Mas o convite está aceito. Então gente bora volta, né? marcar. Então, gratidão a vocês. Amei estar com vocês e é sempre uma aula, é sempre uma honra. Nós que De agradecemos, né? verdade. E quem teve a oportunidade, né, de assistir ao vivo e quem não teve a oportunidade vai poder acessar aí, né, o canal do YouTube para ver depois o vídeo, né? Depois É, colocamos nas gravação. nossas redes, né? Verdade. E as perguntas, né, que surgirem aí para quem participou Sim. ao vivo, quem vai acompanhar a gravação depois, a gente Exato. responde. né, Exato. todas elas. Está à Ok, disposição então. para isso. Eu acho que já vai ter um montão. Ok, então. Gratidão a todos. Até mais.